Bom dia, meninos. Então, hoje nós veremos aqui a parte relacionada à nossa anatomia radiológica do tórax, tá certo? Então, nós vamos ver como é que nós vamos aplicar o nosso conhecimento anatômico nos exames de imagem, né? Nós veremos imagens de tomografia, de radiografias, de ressonância, né? Tá? Aqui nós temos, antes de começar, né, a parte anatômica mesmo, nós vamos mostrar como é que como é que são feitos os exames, né? Então aqui nós temos uma radiografia de tórax, tá certo? Tá? Feita na posição que a gente chama de póstero anterior, né, ou PA, e aqui uma radiografia lateral com o perfil esquerdo, né? Então sempre a segunda parte, né, corresponde ao lado que está encostado no filme. Então o perfil esquerdo, o lado esquerdo do paciente estará encostado no filme. Na radiografia póstero anterior, o lado anterior, né, a porção anterior, vai estar encostado no filme. Isso tem uma razão bem simples e bem óbvia, né? Isso é principalmente relacionado ao coração. Então, o coração, né, ele vai estar posicionado na parte mais anterior do tórax, tá certo? Então, se a gente colocar ele junto do filme, haverá uma menor ampliação. Então, nós teremos um tamanho mais real do coração para que a gente possa mensurar na radiografia. A outra coisa importante é o seguinte: se o paciente tiver posicionado aqui e a gente estiver olhando ele de costas, o que, que nós teremos? Na nossa mão esquerda, do mesmo jeito que a gente tem aqui, vai estar o coração. Só que quando você estiver vendo a radiografia, você vai estar vendo como se ele estivesse de frente para você. Então, na verdade, a sua mão direita, em todos os exames de imagem médica, a sua mão direita estará segurando o lado esquerdo, né, do paciente, tá certo? Então, a sua mão direita vai estar com o coração do lado, né, relacionado à mão direita. Aqui na radiografia lateral, nós vemos mais um detalhe importante. É o que? É o esôfago, né, que está aqui. Ó. O paciente deglutiu um contraste e agora o esôfago, que é uma cavidade virtual praticamente, né? Eventualmente você pode ter um pouco de ar dentro dele, né? Mas habitualmente ele vai estar bem estreitado. Ele é uma musculatura relativamente fina que a gente não costuma ver na radiografia do tórax. Então aqui ele deglutiu um contraste e fez com que a gente visse aqui então o esôfago opacificado, né? O esôfago bem branco. Tá? Então nós já vemos algumas relações importantes dele aqui, ó, que tem pequenas deformidades, né? Em vez dele ter um desenho retilíneo como ele tem na face posterior, na parte anterior ele tem pequenas deformidades, né? Tem essa deformidade mais alta aqui, que é onde ele está encostando, ou ele está próximo da aorta, né? Depois nós temos essa outra pequena deformidade aqui, onde ele está próximo ao brônquio, tá certo? E uma outra deformidade aqui mais importante, que é essa daqui que está relacionada com o átrio esquerdo do coração. Bom, as imagens de tomografia computadorizada de ressonância magnética, por elas nós podemos, em vez de ter apenas uma sombra, como a gente via na radiografia, nós poderemos ter as imagens seccionais, né, nos planos sagital, axial e coronal. Tá? Uma coisa que vocês vão aprender lá na frente é que a ressonância a gente não vê pulmão, enquanto que na tomografia a gente vê bem pulmão. A ressonância vê bem as estruturas do mediastino, né, as partes moles, tá certo? Enquanto que a tomografia também a gente consegue ver as estruturas mediastinais, as partes moles também, mas com uma vantagem que a gente consegue ver o interstício pulmonar, né? Aqui fica uma imagem adequada para análise do parênquima do pulmão. Tá? Bom, então aqui agora a gente tem os desenhos determinando, né, para a gente entender as diversas partes, né, do sistema cardiorrespiratório. Então nós temos uma parede torácica em que nós temos as estruturas das costelas aqui, tá certo? Entre as costelas nós temos a musculatura intercostal, né? Nós temos dois tipos de musculatura oblíqua aqui. Temos aqui embaixo a musculatura do diafragma, tá certo? E aqui a gente não está vendo, mas tem a musculatura peitoral aqui em volta também. Essas serão as principais musculaturas
estruturas, né, relacionadas à respiração. A outra coisa que a gente vai ver aqui, né, que nós temos algumas estruturas vasculares importantes, né, na parede torácica. Essa aqui são as artérias torácicas internas, né, que elas estarão correndo na parte anterior da parede torácica, na frente do coração, tendo origem a partir das artérias subclávias. Pelo posicionamento delas e por serem estruturas vasculares relativamente parrudas, assim, elas são estruturas que podem ser utilizadas na revascularização do miocárdio através de cirurgia, né? Tá? Outra coisa importante que a gente tem é que o feixe vasculo-nervoso principal relacionado às costelas, ele corre no bordo inferior das costelas. Assim sendo, todos os procedimentos de punção ou de colocação de dreno torácico, ele será feito, né, evitando esse bordo inferior da costela para que não haja lesão dessas estruturas. Bom, depois nós temos um arcabouço costal, né, formado por 12 costelas, sendo que as duas últimas costelas são chamadas costelas flutuantes, porque elas não têm uma articulação com os processos transversos dos corpos vertebrais, né, e na parte anterior elas serão todas elas cartilaginosas, né, principalmente na idade jovem. Com a idade, isso aqui vai acabar calcificando, né, e a gente vai ver nas radiografias, principalmente das pessoas mais idosas, algumas calcificações bem grosseiras, bem irregulares nessa região, que são normais e que correspondem apenas às calcificações cartilaginosas dessas partes aqui, né? Além disso, nós temos um osso importante, um osso anterior, que será o osso external, formado por um manúbrio na parte superior, que vai se articular com o primeiro arco costal e com as duas clavículas, né? Depois nós temos uma sincondrose aqui, depois nós temos o corpo do externo e finalmente nós temos essa pequena formaçãozinha óssea aqui, que será o apêndice xifoide, tá? Dentro agora do arcabouço costal, né, nós teremos toda a pleura, né, que nós vamos ver adiante, revestindo a parede torácica, e uma outra pleura revestindo a superfície, né, do pulmão, né? A pleura aderida à parede torácica será chamada de pleura parietal, enquanto que a pleura relacionada à superfície do pulmão será chamada de pleura visceral. Tá? Bom, aí nós temos os pulmões. Os pulmões eles serão divididos em lobos, né? Do lado direito nós teremos um lobo superior e um lobo inferior, e entre eles nós temos um lobo médio. Tá? Enquanto que do lado esquerdo nós teremos apenas um lobo superior e um lobo inferior, sendo que o lobo superior ele vai ter um segmento maior específico que lembra, né, como se fosse um lobo médio, tá certo? Que será chamado de segmento lingular. Bom, depois disso, nós temos o que? As estruturas do mediastino, em que nós vamos encontrar o coração, né, a aorta, a traqueia, as veias cavas superior e inferior, tá certo? E os hilos pulmonares aqui, ó, tá? Ok? Nos hilos pulmonares nós teremos então os vasos pulmonares, né, as artérias pulmonares, que é essa que a gente vê na radiografia, ó, essa aqui vai ser a artéria do lobo inferior direito, que é a artéria que a gente consegue identificar na radiografia. Tá? Depois nós temos as veias pulmonares, né, e aqui já faz uma observação interessante, que as veias elas têm um trajeto no hilo pulmonar um pouco mais horizontalizado em relação às artérias, né? Depois elas vão acompanhar as artérias dessa região. Além disso, nós temos vários nódulos linfáticos aqui nessa região que a gente não vai ver, tá? Muito bem. Bom, aí nós podemos dividir o sistema respiratório, então, numa parte chamada de condutiva, né, e uma parte respiratória, onde vai acontecer a troca gasosa, né? A parte condutiva ela vem desde a cavidade nasal, né,
tá, do nariz, vai passar, né, pelos seios paranasais, né, vai alcançar o nasofaringe, depois ele vai chegar na altura da epiglote, né, no laringe, e vai passar para a traqueia, né, da traqueia ele vai alcançar os brônquios, né, do lado direito e do lado esquerdo, os brônquios principais, e já dentro, né, do parênquima pulmonar nós começamos a ter os bronquíolos. É importante lembrar que a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, né, eles têm uma parede cartilaginosa, ou seja, eles terão resistência, eles serão duros, de forma que eles não colabam, né? Habitualmente eles terão sempre tubos rígidos, né, e abertos. A partir dos bronquíolos, né, os bronquíolos eles começam a perder a parte cartilaginosa deles, né, e começam a ficar mais moles e mais flexíveis. Então nós teremos os bronquíolos respiratórios, né, os ductos alveolares, né, a continuação da dicotomização dos bronquíolos, né, os sacos alveolares e finalmente nós chegaremos aos alvéolos, né, aonde estarão envolvidos por toda uma rede capilar e aonde vai ocorrer então a troca gasosa. Bom, só lembrando, então, aqui está um desenho bem bonitinho da parede torácica, com manúbrio, com externo, com apêndice tifoide, né? Os arcos costais aqui, um desenho lateral com toda a nómina, né, das partes do externo. Bom, nós mencionamos em relação, então, às nossas artérias, né, da parede torácica, tá certo? As artérias torácicas internas, tá certo? Às vezes chamadas também de artérias mamárias, né? Tá? Em que nós podemos ver aqui, né, numa radiografia em que foi injetado o contraste no ventrículo esquerdo aqui do coração. Esse contraste, ele, quando o ventrículo se contraiu, ele foi ejetado, né, através da aorta aqui, né? Então nós vemos a aorta ascendente, a crosta da aorta, né, e depois a aorta descendente aqui embaixo. Na crosta da aorta nós temos os grandes vasos, né, que será o tronco braquiocefálico aqui do lado direito, a artéria carótida interna entre o tronco braquiocefálico e a artéria subclávia esquerda, tá certo? E saindo das artérias subclávias, tanto da esquerda como da direita, né, nós podemos ver aqui as nossas artérias torácicas internas descendo aqui, tá? Ok? Bom, então aqui agora nós temos novamente a radiografia, aquela mesma radiografia que nós vimos anteriormente, né? Só que agora nós temos a posição como se nós estivéssemos olhando de frente para o paciente. Então, na nossa mão direita vai estar o coração esquerdo, né? Então, aqui nós temos que identificar, vocês vão ter que reconhecer essas estruturas que eu vou mencionar aqui, tá? Então, centralmente, bem na linha média aqui, ó, na frente da coluna, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Lembrando que o ar dentro do pulmão é preto, né? O ar preto aqui. Nós temos esse tubo preto aqui, que ele vai se dividir em dois tubos aqui, ó, né? Então, esse aqui será a traqueia, tá certo? Tá? E aí ela vai dar um brônquio do lado direito e um brônquio do lado esquerdo. Observa outra coisa importante, o brônquio do lado esquerdo, ele é um brônquio mais horizontalizado, enquanto que o brônquio do lado direito, ele é mais verticalizado. Isso aqui é importante por quê? Porque as aspirações, né, eventualmente a pessoa engasgou e aspirou alguma coisa, ou uma criança engasgou e aspirou sei lá, um brinquedo, um carrinho, qualquer coisa, a tendência é sempre, né, essa secreção, ou esse corpo estranho ir primeiro para o lado direito, é onde a gente vai procurar inicialmente essas alterações, tá certo? Bom, então, a traqueia, nós vimos ela na radiografia em PA e na radiografia lateral nós vamos procurar um tubo preto. Então, aqui ó, aqui está um tubo preto aqui. Então, essa aqui é a traqueia. Lembra que a gente falou do esôfago que está atrás da traqueia aqui, ó? Então, nós temos o esôfago aqui novamente com o contraste dentro dele. Então, nós temos o esôfago encostando aqui, ó, nessa parte mais superior que vai corresponder a uma parte da aorta aqui, ó. Essa é a primeira deformidade dele. Depois nós temos uma segunda deformidade dele aqui, ó, tá certo? Que vai ser onde ele encosta no brônquio aqui embaixo, tá? E finalmente nós temos a terceira deformidade do esôfago, que é essa que vai estar aqui, ó, que é onde ele vai encostar no átrio esquerdo do coração, que vai estar aqui atrás dessa região,
tá? Bom, depois nós temos o que? Os hilos pulmonares, né? Então, nos hilos pulmonares nós temos as estruturas vasculares, né, venosas e arteriais, tá certo? Tá? E nós, perdão, as arteriais aqui são as azuis, tá? Então nós temos as arteriais aqui, as venosas aqui embaixo, né? Tá certo? Observando que as venosas na região do hilo, elas são mais horizontais, que elas vão confluir nessa região aqui, ó, do átrio esquerdo, tá certo? Então elas vão estar aqui, ó, no hilo pulmonar aqui, tá? Enquanto que as estruturas arteriais, né, elas são um pouco mais verticalizadas. Essa aqui é aquele vaso que a gente falou, ó, isso aqui corresponde, né, à artéria pulmonar esquerda, ó, essa aqui, ó, é uma das poucas artérias, desculpa, a artéria do lobo inferior direito, que é uma das poucas artérias que a gente consegue identificar nas radiografias, né? Bom, além disso, nós temos aqui a sombra do coração, em que do lado esquerdo, essa ponta do coração aqui, vai corresponder ao ventrículo esquerdo, enquanto que essa pequena sombra do lado direito aqui, ó, vai corresponder ao átrio direito, né? Chegando no átrio direito, a gente vai ter embaixo a veia cava inferior e em cima a veia cava superior, tá? Bom, depois aqui embaixo a gente tem o quê? Essa linha que vai ser aqui, ó, que corresponde ao diafragma, né? Então, o diafragma do lado direito, observa que o diafragma do lado direito é mais alto, né, normalmente do que o diafragma do lado esquerdo, porque a gente tem o fígado aqui embaixo, né? E ao contrário, do lado de cá a gente tem o coração. Então, essa parte sempre, né, vai ser um pouco mais baixa do que esse do lado direito. Além disso, nós vamos ter o quê? Essas partes mais profundas aqui, ó, da cavidade torácica, tanto lateralmente como posteriormente, são chamados de seios, né? Então, são seios cóstone de costela, frênicos, né, de diafragma, tá certo? Então, são os seios costofrênicos laterais, né, e posteriores. Aqui os posteriores estão somados, né? Tá um projetado por cima do outro. Eles são importantes porque são as regiões mais inferiores da cavidade torácica. Então, as doenças pleurais, o derrame pleural, os líquidos de outra origem que eventualmente se acumulem no espaço pleural, eles vão ocupar primeiro essas regiões aqui. Então, nós não veremos mais essa parte aguda aqui, ó, que a gente está vendo aqui atrás. Isso aqui passa a ficar meio branco, né, meio indefinido, tá? Então, essa é uma coisa importante da gente reconhecer. Agora nós vamos ver as pleuras, né? As pleuras serão o que? São membranas, né, serosas de mesoteliais, né, que estarão aderidas na parede torácica, né? Essa será chamada de pleura parietal e uma outra na superfície dos pulmões, que será chamada de pleura visceral, tá certo? Elas são importantes por quê? Porque elas vão permitir o escorregamento, né, dos pulmões na parede torácica, tá certo? Pela presença do líquido seroso que vai se formar aqui, ó, né? Então, com os movimentos respiratórios, você pode encher o pulmão sem que haja nenhum tipo de atrito em relação à parede torácica, que também vai estar se movendo, né? Além disso, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pouquinho de líquido, né, entre uma pleura e outra, que além de permitir o escorregamento, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma tensão superficial. Isso é você imaginar duas estruturas, dois pedaços de vidro, duas lâminas de vidro, em que você coloca uma gotícula de água entre elas, né? Isso permite que você escorregue uma lâmina sobre a outra com muita facilidade, mas para você descolar uma lâmina da outra, isso vai exigir um pouco de força, né? Então, essa tensão superficial vai contribuir, né, para que o pulmão se mantenha expandido e aderido à parede torácica, tá certo? Tá? Bom, o mesotélio, ele vai variar o nome dele, ele é o quê? Ele é um epitélio, né, simples, pavimentoso, né, que vai revestir as cavidades do corpo, tá certo? Então, vai revestir as estruturas vasculares, né, tanto os vasos sanguíneos como os linfáticos, né, vai revestir a cavidade peritoneal, vai revestir a superfície do coração, vai revestir a região dos testículos, né? Em cada região ele vai ter um nome próprio relacionado a isso. Então, no pulmão ele vai ser chamado de pleura,
na cavidade abdominal ele será chamado de peritônio, no revestindo o coração ele é chamado de pericárdio, tá certo? E revestindo o testículo ele será chamado de túnica vaginal. Mas todos são o quê? Eles são mesotélios, né? Tá ok? Muito bem. E aqui nesse slide, né, só estudo escrito do que eu já mencionei antes, para que você não esqueçam, né? Além disso, só mencionando aqui, ó, que então você tem uma pressão negativa entre uma pleura e outra. Se eventualmente, né, essa pressão se tornar positiva, ou seja, se entrar ar ali entre uma membrana e outra, o que vai acontecer? Você vai ter um descolamento daquilo ali, a tensão superficial vai mudar e o pulmão vai colabar, tá certo?